Boa noite, irmãos. Estamos aqui na casa do Senhor, né, para mais uma vez adorar o seu nome, né? E você que está aí em casa também estará adorando juntamente conosco. E eu queria que você abrisse sua Bíblia em João 14, de 1 a 3. Maíra vai estar aí. Diz assim: não se turbe o vosso coração. Creia em Deus, creia também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Amém? Amém. Vamos adorar ao nome do Senhor, né? Que a cada dia nós possamos estar adorando, exaltando a esse Deus, né? Que Ele é digno de louvor e adoração sempre, né? Se
cantamos aleluia, né? Cantamos aleluia ao nosso Deus, né? Porque Ele é digno de louvor e adoração. Num dia lindo, almejo eu encontrar a eterna glória que prometida está. A gente estava até comentando hoje aqui, né? Hoje foi um dia lindo, né? Imagina esse dia lindo na presença do Senhor, né? Será maravilhoso quando estivermos ali. E Ele virá, né? Está próximo. Os sinais estão aparecendo, e que nós possamos ter consciência disso, né? Que a hora está chegando dele buscar a sua igreja. Amém? Amém. Continuando a louvar nosso Deus com um canto que diz sobre um lugar, né, que existe no céu, que é um lugar onde Deus está no seu trono lá, né, olhando por nós, intercedendo por nós, porque não existe outro intercessor a não ser Jesus, né? Ele foi, mas deixou o Espírito Santo, né, para nos consolar. E Deus está lá no seu trono de graça, intercedendo por nós. Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu santo nome e reconhecemos que não há outro Deus digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor, que é o Senhor. É um Deus que nos criou a sua imagem e semelhança. E é por isso que estamos aqui para adorá-lo. Receba a nossa adoração no teu trono de graça. Fica conosco ao decorrer deste culto, Pai, onde que daqui a pouco também nós vamos
ouvir a Tua palavra, que ela possa vir ao encontro de nossos corações, para que nós possamos, com ela, nos tornar mais parecidos com o Senhor. Ó Pai, muito obrigado por tudo, por este dia, por esta noite que o Senhor nos dá. É um privilégio em estar em Tua casa. O salmista declarou isso, né, meu Pai, que mais vale um dia em Teus atos do que 1000 fora. Que nós possamos dar o valor em estar em Tua casa. Muito obrigado. Esta oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. difíceis no país, né? No mundo, mas nós sabemos que
nada acontece sem a permissão de Deus. E tudo que está acontecendo, o nome de Deus tem que ser honrado, porque nós sabemos que Ele está no controle de tudo, né? E a hora que Ele falar que vai acabar, é Ele que determinará isso, né? E esse cântico diz que eu quero voltar ao início de tudo, né? Rever os conceitos, valores, e esse é o momento da gente rever, né? Porque Deus está dando uma balançada no seu povo, né? E que nós possamos estar, não só agora, né? Nessa época de tempestade que estamos passando, de doença, mas sempre buscar o nosso Deus. Amém?
quero compartilhar com os irmãos e, na verdade, dar sequência àquilo que nós temos aprendido, relembrado, lido nas Escrituras, com relação à obra de Cristo na cruz do Calvário e as suas consequências para a nossa vida. Nós temos aprendido, olhando para uma boa parte das Escrituras, olhando para o Antigo Testamento e também vendo a sua aplicação prática em Jesus no Novo Testamento, a grande obra que Ele realizou por nós na cruz, tendo Ele morrido em nosso lugar, nos substituído na cruz, tendo se colocado favorável a nós por causa de Jesus, levado para longe de nós, longe de Deus, o nosso pecado, e com isso então nós fomos reconciliados, nos aproximamos de Deus. E eu queria então nessa noite compartilhar com os irmãos com uma das consequências dessa obra de Cristo e da nossa fé nele. Então nós já temos estudado na escola bíblica e também domingo passado falamos sobre a redenção. Eu queria falar hoje sobre a justificação. Quero convidá-los a abrirem Romanos 4, versículos de 1 a 8. A justificação pela fé. Primeiramente, é importante nós definirmos o que é justificação. Justificação é uma declaração legal na qual Deus perdoa o pecador de todos os seus pecados, aceita e considera o pecador como justo diante de si mesmo, unicamente com base na obediência e morte do seu Filho. É uma declaração legal na qual Deus perdoa o pecador de todos os seus pecados, aceita e considera o pecador como justo diante de si mesmo, unicamente com base na obediência e morte do seu Filho. Então, quando nós cremos em Cristo, quando nós entendemos a nossa natureza pecaminosa, quando nós entendemos de que a nossa justiça própria, de que as nossas boas obras, de que a minha vida moral ela é insuficiente para me aproximar de Deus, porque a ofensa, a qual a Bíblia chama de pecado, a ofensa a Deus, ela foi tão grande que é impossível que qualquer obra humana, qualquer prática humana, ela possa nos reconciliar com Deus. Então foi necessário que alguém perfeito nos substituísse, alguém que fosse de fato no nível de Deus e que também se identificasse com a raça humana, pudesse nos substituir. E assim foi com a pessoa de Jesus. Então, quando nós, na condição de pecadores, cremos de que Jesus ele é o Deus eterno que assumiu forma humana, habitou entre nós, de que foi tentado em tudo, embora não tenha pecado, ele nos substituiu, ele recebeu sobre si a culpa, a consequência da culpa também, que era nossa. E quando nós cremos que ele morreu em nosso lugar, que ele ressuscitou, então nós temos nossos pecados perdoados por causa da justiça de Cristo. Deus teve a sua santidade ofendida. O próprio Deus, ele providenciou o meio pelo qual nós seríamos reconciliados com ele, através do Deus homem, Jesus Cristo. E ele então, o justo, se colocando na posição de justo, aquele que se colocou numa condição de maldito, porque foi pendurado em uma cruz, ele então vence a morte, ele ressuscita, então dando a todos aqueles que creem nele a autoridade, poder para se tornarem filhos de Deus. Então, o grande benefício dessa obra de Deus em Cristo, de tornar-se favorável a nós, de lançar para longe do Senhor a nossa ofensa, que é o pecado, ele então nos declara justos diante de Deus. A ideia da justificação nos lembra e traz a figura de um tribunal, onde Deus é o supremo juiz e nós somos os réus culpados. Tenha na sua mente essa figura de um tribunal, onde Deus é o juiz, nós somos os réus culpados,
por uma justa causa, nós ofendemos ao Criador, ofendemos a sua santidade, e a sua justiça exige que alguém pague o preço por isso. Então, aqueles que creem em Cristo, que vivem na dependência dele, em obediência a ele, têm a Cristo agora como seu advogado. E ele, então, aquele que está à direita de Deus, que intercede por nós, ele se apresenta diante de Deus e então nos justifica. Deus nos vê como pecadores, mas filtrados pela cruz. Então os nossos pecados, eles foram lançados para longe, eles foram lançados no mar do esquecimento, porque a nossa fé está firmada no Senhor. A justiça de Cristo, ela foi compartilhada conosco. Então nessa noite a mensagem central nesse texto é a seguinte: as boas obras de alguém não servem na justificação que é cedida por Deus, inteiramente de graça, por meio da fé. Então o homem se torna declarado justo diante de Deus, não por aquilo que ele faz, mas por causa da sua fé na pessoa e obra de Jesus. E isso é dado por Deus de graça. Romanos 4, de 1 a 8, nos diz assim: portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita justiça, independente de obras. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Destina-se esta felicidade apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos? Já dissemos que no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça. Sob quais circunstâncias? Antes ou depois de ter sido circuncidado? Não foi depois, mas antes. Então eu queria compartilhar com os irmãos 3 verdades sobre a justificação pela fé. A primeira delas: as obras humanas, elas não são aceitas por Deus para justificação. As obras humanas não são aceitas por Deus para justificação. Os versículos de 1 a 3, eles nos explicam sobre isso. A igreja em Roma, ela sem dúvida alguma tinha em boa parte da sua membresia judeus, pessoas que conheciam o Antigo Testamento. E nós temos como figura de exemplo aqui o apóstolo Paulo, que antes de conhecer a Cristo, ele era um homem zeloso na sua religião, na sua religiosidade, na sua prática. E ele se considerava tão zeloso, tão cumpridor da lei, que ele pedia autorização aos sacerdotes para, na sua visão, prender, incriminar aos nossos irmãos, aqueles que pregavam, proclamavam a fé em Jesus. Ou seja, o apóstolo Paulo, antes de Cristo, ele confiava de que a sua prática da lei, a sua obediência à lei, aquilo lhe elevava a uma posição de alguém que tinha de fato comunhão com Deus. Então os versículos 1 a 3 nos falam sobre isso, e aí ele coloca Abraão como referência para os seus ouvintes. Ele diz: que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem que se gloriar, mas não diante de Deus. Ou seja, o apóstolo Paulo toma como referência o pai da nação, aqueles a quem os judeus se vangloriavam de ser da sua descendência. E Paulo fala: olha, se ele se justificasse pelas suas obras, ele tinha algo a se gloriar, mas não diante de Deus. Quando o assunto é
justificação, quando o assunto é ser declarado justo diante de Deus, aceitável a Ele, as nossas obras, elas são insignificantes. Ele diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça, ou seja, a sua fé. Gênesis 15, 5 e 6 nos diz assim: então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. Ele disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Então nós lembramos desse episódio quando Abraão recebeu a promessa, ele tinha por volta de 70 anos de idade, ele recebeu a promessa de que ele seria pai de uma grande nação. E essa promessa, ele não viu se cumprir, e nós temos que ter em mente que, ainda que na sua juventude, ou melhor, ainda que nos tempos de fertilidade, ainda assim Abraão e sua esposa Sara não podiam ter filhos por causa de Sara. Então, ainda que a idade não fosse um problema, ela fisiologicamente não tinha condições, mas Deus fez uma promessa e Abraão creu no Senhor. Isso lhe foi imputado como justiça. Ele creu nas palavras do Senhor. Abraão era um homem crente quando Deus o chamou. As Escrituras nos esclarecem isso. Josué 24, 2 e 3, quando ele está narrando ao povo essa história, ele diz: então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel, antigamente vossos pais, Tera, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e eu fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. Então, Abraão não era um homem que temia a Deus. A sua família era uma família idólatra. Mas o texto diz que Deus o chamou, o fez percorrer toda a terra de Canaã. Deus ouviu o chamado de Deus e ele obedeceu, ele creu, independente de ver alguma coisa. Então, nenhuma obra humana ela nos torna aceitáveis ou justificáveis diante de Deus. Segundo, a graça de Deus ela é a inteira razão da justificação do perdido. Versículos 4 e 5. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Então, Romanos 11, 5 e 6, ele diz assim: assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Ou seja, não é possível conciliar a graça com méritos e obras. Nós não podemos colocar na nossa conta, por aquilo que nós fazemos, a nossa aceitação da parte de Deus. A graça ela é um favor imerecido, por isso a graça de Deus é a inteira razão da justificação do perdido. Somente a graça de Deus. Nada que eu e você façamos nos faz ser aceitos por Deus. Nenhuma obra, por mais importante que ela seja, nenhum título que eu ou você venhamos a receber, prêmio Nobel, seja o título que formos receber, nós temos que entender que não é pelas obras, mas é pela graça de Deus. A salvação ela é imerecida e pela fé. Abacuque 2,4 diz: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Então é possível que o nosso coração, que é enganoso, ele é mentiroso, muitas vezes nos faça pensar de que, poxa, eu não sou tão ruim assim. Eu ajudo as pessoas, eu sou uma pessoa boa, eu tenho
uma moral. Eu tenho uma criação de berço, eu aprendi isso com meus pais. Eu acredito que Deus me olha com um olhar diferente do que Ele olha para outra pessoa, porque eu sou uma pessoa boa. Eu trato bem a minha esposa, eu cuido dos meus filhos, eu nunca tomo o que é dos outros, eu sou uma pessoa correta, aquilo que é meu, o que é dos outros é dos outros. Mas quando o assunto é sermos considerados diante de Deus, nós temos que entender que a nossa ofensa, ela foi muito grande. Imagine a seguinte situação: você vai a uma concessionária de carros importados. Digamos que você fosse até em Macaé, onde você está, tivesse uma loja que vendesse uma Ferrari. E você chegasse lá e você enfiava a mão no bolso não tinha nada. Colocava a mão no outro bolso, você achava uma nota de R$5. Você chegava numa loja, fala com o vendedor: olha, eu quero aquele carro. Pedro, tudo bem, o valor é tanto. E você tiraria então para nós R$5, apresenta ele: eu vou levar. A atitude do vendedor seria ou considerar você uma pessoa insana, louca da cabeça, né? Ou então ele achar que era uma piada, porque o que você tem em mãos, o que você tinha em mãos, é extremamente insuficiente para comprar um carro daquele valor. Quando nós pensamos, então, tentamos comparar situações do nosso dia a dia para com a graça de Deus oferecida, nós é algo parecido. É como se a nossa justiça própria fosse essa nota de R$5 tentando comprar um carro como uma Ferrari. É impossível. A nossa maneira de viver, a nossa postura, o nosso pensar, a nossa natureza pecaminosa, a nossa moral própria, nós temos condições de nos reconciliarmos com Deus, porque a ofensa foi feita a um Deus majestoso, todo-poderoso, o grande Senhor. Então, a graça de Deus, ela é a inteira razão da justificação do perdido, somente ela. Nada que você façamos pode contribuir para isso. Terceiro, a justificação dos pecadores é uma obra exclusiva de Deus. Versículos 6 a 8. Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita justiça independente de obras. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões ou pecados perdoados, cujos pecados são apagados. Aqui, aquela ideia que nós estudamos sobre o bode emissário lá de Levítico, que era levado para o deserto para um lugar distante. Os pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Salmo 32, verso 1 e 2. Então, essa declaração legal, com um peso de uma lei, ela é dada pelo Senhor, não por obras humanas. Ele é uma obra exclusiva de Deus. Então, Davi faz essa citação. Em Isaías 53, 10 a 12, nós lemos assim: todavia, ao Senhor agradou Moelo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Então, eu quero enfatizar
o versículo 11 dessa passagem de Isaías, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Que trabalho penoso foi esse? Foi desde a sua encarnação, ou seja, o Deus eterno assumindo forma humana, que foi para ele uma humilhação, segundo Paulo fala aos Filipenses, a humilhação de ser tentado, a humilhação de ser rejeitado pelo homem. Ele veio para os seus não receberam. Né? Ele teve o seu lado perfurado, ele teve o seu pulso também perfurado. Esse foi o penoso trabalho que ele exerceu. Ele foi abandonado por Deus, por isso disse: Deus meu, por que me desamparaste? Foi um trabalho penoso da parte de Jesus. Mas ele ficará satisfeito com o fruto. E qual é o fruto? Pessoas se rendendo a Cristo, pessoas que pela fé nele seriam reconciliadas com Deus, deixariam a condição de inimigos de Deus e passariam a ser família de Deus, herdeiros da promessa. Ele continua: o meu servo, o justo. E Paulo vai lembrar de que o justo se colocou no lugar dos injustos. O meu servo, e ele destaca de que o ministério de Jesus foi de servo sofredor. Nós vimos isso em Marcos, e citamos isso no domingo passado. Jesus não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Nós estudamos em particular essa palavra, mas ele veio como servo. O justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos. Ele legalmente, como autoridade, como representante de Deus, ele dará essa declaração de justos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então Isaías está 700 anos antes de Cristo anunciando essa obra da redenção que vem de Deus, essa obra de libertação que vem de Deus. Então, justificação significa salvação. Justificação significa ter alcançado o perdão de Deus. E é muito importante nós lembrarmos de que essa justificação pela fé, ela não vem por obras humanas, porque as nossas obras de Deus, elas não servem para nada. Isso não significa de que o Senhor não deseja, não nos estimule a boas obras. Pelo contrário, o próprio apóstolo Paulo fala que nós nos tornamos um povo de propriedade exclusiva de Deus para a prática de boas obras. Mas não são elas que nos aproximam de Deus. Elas são a consequência de um andar com Deus. Mas elas são inaceitáveis, impróprias, para que a gente seja declarado justo diante de Deus. Também é somente pela graça de Deus de que o homem perdido ele é justificado. Não importa o nome e sobrenome da sua família, não importa o quanto você seja religioso, somente essa graça que nós descrevemos como um favor imerecido, sem merecimento algum da nossa parte, é que nós somos justificados, perdoados pelo Senhor. E ela vem mediante a fé. Ela é uma obra exclusiva de Deus e ela vem pela fé. Para que você seja aceito por Deus, declarado justo diante de Deus, para que você alcance o perdão dos pecados, desfrute da presença de Deus, você tem que se render. E essa então é a grande verdade que os filhos de Deus experimentam. Após se renderem a Cristo, confessarem seus pecados, reconhecerem a Jesus como seu Senhor, eles agora são aceitos por Deus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A Bíblia descreve Satanás como nosso grande inimigo. E quando eu e você pecamos, ele se levanta e nos acusa: olha, o João pecou, a Maria pecou, o Luizinho pecou, mas aqueles que estão em Cristo têm a ele como seu advogado. E ele fala, o Senhor Jesus diz: não, o pecado que ele cometeu já foi pago lá na cruz. Já foi pago. E foi pago de uma vez por todas.
E nós também lembramos sobre isso. O sacrifício de Cristo na cruz, ele foi permanente, de uma vez por todas. Então, o nosso inimigo não pode nos acusar, porque nós temos uma nova vida em Cristo. Então, que o Senhor nos faça pensar, primeiramente, algumas aplicações práticas aqui. Primeiro, que a gente mantenha Deus na sua posição. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele está assentado no seu alto e sublime trono, mas Ele é aquele Deus que também se revelou a nós e que habita em nós. Mas Ele é um Deus santo. E Ele, por amor a nós, Ele entregou o seu Filho para morrer em nosso lugar. E pela sua grandiosa graça, Ele nos aproximou dele mediante a fé. Então, não se esqueça de que o pecado, ele ofendeu ao Deus que é santo. Não minimize, segunda aplicação, não minimize o peso do pecado. O pecado, ele tem poder de morte. E foi isso que Deus disse a Adão: no dia que você comer do fruto, morrendo, morrerás. Certamente morrerás. Uma dupla morte, física e espiritual. Física, tendo dias de vida limitado, e espiritual, sendo banido da presença de Deus para sempre. Então o pecado leva à morte, como Paulo disse. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Esse Deus é santo, nós temos que entender que a ofensa foi muito grande a Ele. Temos que valorizar a graça de Deus e, olhando para nós, agora a terceira aplicação, como que eu vou viver a minha vida na quarentena, seja fora dela, em toda a minha vida? Eu vou estar diante de um Deus santo, reconhecendo que a minha ofensa foi grande, mas que eu fui liberto da escravidão do pecado. E eu vou então viver a minha vida em serviço e gratidão a Ele. Que a nossa vida cristã seja pautada por isso, guiada por isso. Estamos diante de Deus santo. Estamos diante de um Deus que nos ama profundamente a ponto de fazer o que Ele fez na cruz. De que nós fomos declarados justos, de que o inimigo não tem autoridade sobre nós, porque a nossa vida está escondida com Cristo. E por causa disso, sigamos o seu exemplo que foi certo. Sirvamos a Ele com alegria. Que o Senhor nos abençoe e que essas palavras nos motive a adorá-lo, a servi-lo cada vez mais. Amém.